galera? Talvez esteja torto, porque o tripé ficou tortinho. Depois eu tiro uma foto do tripé para mostrar. Então vamos lá. Antes de mais nada, lembrando que essa aula hoje é uma aula de revisão. Então eu vou partir do pressuposto que você já sabe aqui, pelo menos as coisas gerais. E eu tô fazendo uma revisão focada na prova, entendeu? Então assim, é o que você precisa saber para fazer as questões da prova, dando essa revisão, essas dicas e tudo mais. Tranquilinho? Segundo o celular, eu tô usando aquela câmera que dá uma ampliada aqui, aí me engorda. Tá? Então assim, não sou tão gordo. E aí dá umas ampliadas. Estou avisando para que fiquemos na mesma página. Ok? Beleza. Eu vou começar, tem 3 questões na prova, que são sobre trabalho de um gás. Antes de mais nada, eu tentei relembrar aqui o que é trabalho na física. Trabalho nada mais é do que quando eu estou aplicando uma força, e essa força gera um deslocamento. Como assim, professor? Vou pegar aqui um objeto. Álcool em gel, para limpar o quadro, mas também é consciência, coronavírus. Quando eu estou empurrando um objeto, eu estou aplicando uma força aqui agora nele, por exemplo. Só que ele está se mexendo? Não. Então não realizei trabalho. Quando eu aplicar a força e eu gero deslocamento, o deslocamento vezes a força que eu estou aplicando é o meu trabalho. Então aqui, ó, dei um exemplo, peguei um bloquinho, estou aplicando uma força nesse meu bloquinho, e o bloquinho saiu desse ponto, que eu posso chamar aqui de ponto 0, até o ponto 1. Meu deslocamento vai ser essa distância. Se eu multiplicar a distância vezes a força que eu apliquei, eu tenho o meu trabalho, que a gente vai estar usando a letra tal para representar. Tranquilo? Alguns lugares pode usar a letra W, que vem de work, é quando você quer ser English speaker. Ok? Ok. Então vamos lá. Só que aqui a gente não está falando de um trabalho qualquer. A gente está querendo saber o trabalho que um gás executa. Antes de pegar para a parte da fórmula, eu queria aqui que a gente entendesse como que é, o que é esse gás fazer um trabalho. Vamos aqui. Eu tenho um vidro, um recipiente, uma vasilhame, uma Tupperware, o que vocês quiserem, mas o que não derreta, de preferência. Coloquei um gás aqui dentro, o amarelinho está representando um gás. Aqui, ó, se eu olhar nesse meu primeiro momento, aqui seria um T0, né? Então seria um T0 e aqui um T1, que nada mais é do que depois de um certo tempo. Esse gás aqui, ó, esse aqui tem um êmbolo, que é como se fosse um negocinho que ele pode mexer aqui com o gás. Então eu coloco esse gás e eu aqueço ele, são fogo. Você dá para perceber, mas eu estou aquecendo o meu recipiente. Quando eu aqueço, o que está acontecendo? O meu êmbolo está subindo. Então aqui, ó, minha pressão provavelmente está aumentando, não sei ainda, mas o que está acontecendo aqui está aumentando. Se meu êmbolo está aumentando, o meu volume também aumenta. Faz sentido? Então vamos lá. Nesse caso, o que está fazendo? O meu gás está executando trabalho, porque ele está gerando uma força, está batendo aqui, as moléculas estão batendo aqui no meu êmbolo e estão fazendo com que ele suba. Essa variação de volume está querendo dizer respeito ao meu deslocamento aqui. Então, o meu gás está gerando deslocamento. Quando eu vou calcular trabalho, a fórmula de trabalho no gás, eu espero que o professor tenha deduzido a fórmula para vocês, eu vou dar só ela pronta aqui. O trabalho de um gás, para calcular ele, eu posso pegar a minha pressão e multiplicar pela minha variação do volume. Minha pressão vezes a variação do volume. T, trabalho, é igual a P delta V. Para lembrar, tem vários aqui, gente, de mnemônico, como é que é essas frasezinhas. Posso falar que trabalho para viajar. Se você, assim, depende, se você trabalha para viver, porque pode ser uma coisa que você não gosta do seu trabalho, então você trabalha para viver. Botei aqui uma coisa mais erudita, mais assim, classe A, né, as pessoas ricas, não sei quem é o perfil, não conheço vocês. Trabalho para velejar. E aí, se formar vagabundo, trabalho para vagabundar. Você pode botar o verbo que você quiser para decorar, beleza? Então é para vaquejar, de varzear, para se virar, qualquer coisa, beleza? Vovozar, vuvuzelar, né? Enfim, então a fórmulazinha de trabalho, quando eu estou falando de trabalho feito ou que um gás sofre, eu posso multiplicar a pressão vezes a variação do volume. Tem uma coisa que é importante, vai ser esse sinal do meu trabalho. O trabalho ele vai poder sempre ser positivo ou negativo. Como que eu vou saber se o trabalho de um gás é positivo ou negativo? Fácil. Nesse caso aqui, eu tinha um volume inicial, e esse volume aumentou. Ou seja, a minha variação do volume foi positiva. Se a minha variação do volume é positiva, a pressão é sempre positiva, o meu trabalho também vai ter que ser positivo.
Quando eu tenho um aumento do volume, ou seja, quando o meu gás expande, eu vou dizer que ele está realizando o trabalho. Porque meu trabalho é positivo. Se fosse o contrário, eu tivesse um gás aqui agora, resfrio ele e ele diminui o volume. O meu volume, em vez de positivo, ia ser negativo, o meu trabalho ia ser negativo e ele ia estar sofrendo o trabalho. Tranquilo? Então, se o volume aumenta, significa que o gás está realizando o trabalho. Se o volume diminuiu, o gás está sofrendo o trabalho, por isso ele é negativo. Outro detalhe importante, que também estou só fazendo uma revisão aqui, mas vamos pensar o seguinte, que interessante. Se trabalho é P vezes ΔV, e se eu tenho um gráfico que ele é P sobre ΔV, V aqui que vai me gerar um ΔV, e eu quiser saber o trabalho entre esse ponto aqui, ó, que é um ponto A, e um ponto B, é muito simples. Nada mais é do que a área que forma entre a minha reta e o meu gráficozinho aqui. Porque ó, esse lado aqui não é V, então aqui vai ser o V final menos o V inicial, que é o meu ΔV. Essa altura é P. P vezes ΔV dá o meu trabalho. Tá, aqui você nem precisava, né? Você podia só botar na fórmula. Só que assim, a gente vê na física e na matemática que a gente consegue generalizar isso. Então não importa qual que seja a forma aqui, vamos supor que tivesse um gráfico mais loucão aqui. Fazer um gráfico doidinho aqui, sei lá, um gráfico assim, ó. Nossa, aqui esse gráfico para vocês. Mesmo que eu tivesse um gráfico muito louco, se for um gráfico da minha pressão pelo meu volume, e eu quiser saber o trabalho entre dois pontos, quero saber o trabalho entre aqui e aqui, vai continuar sendo trabalho, vai ser a minha área. O celular apitou, gente. O que foi isso? Tá gravando, não? Ah, tá gravando, que eu recebi mensagem, que é blogueirinha, né? Enfim, então não importa qual que seja o formato do gráfico, se eu tenho um gráfico PV, a área de baixo aqui do gráfico vai me dar meu trabalho. Tranquilo? Beleza. Lembrando que no caso da prova de vocês, você tá vestibular e tudo mais, geralmente vão ser figuras que vocês saibam descobrir a área. Na prova de vocês, o professor até passou a fórmula da área que vocês vão precisar usar, então tá bem tranquilo. Outra coisa importante, e que vocês também viram, tá na apostila de vocês, o professor deve ter passado, é que o trabalho, às vezes, ele pode acontecer, quando a gente está falando de máquinas térmicas ou de processos térmicos, a gente vai ter o que a gente chama de ciclo. O que é um ciclo? Vamos supor que eu pego, quando a gente está falando do motor de combustão de um carro, que ele vai ficar, acontece alguma coisa, e depois ele volta para o seu estado original. Então, realmente, quem viu Dark, é isso, é o ciclo, entendeu? O início, meio, fim, não tem um começo. Mentira, tem um começo, mas esse ciclo vai ter alguma coisa que vai desencadear outra coisa, que desencadeia outra coisa, que desencadeia outra coisa. O que isso quer dizer no meu gráfico, visualmente? Nada mais é, aqui eu tinha um gráfico que ele estava indo para o infinito aqui, né? Agora eu tenho um gráfico que ele vai ser restrito, ele vai estar cíclico aqui em um determinado momento. Professor, tá, mas agora você tinha dito que para descobrir o trabalho era a área entre a minha reta e o meu eixo V, agora não tem como aqui. Simples. Também espero que vocês tenham, o professor tenha deduzido para vocês, mas o trabalho, nesse caso, vai ser o trabalho aqui na área dentro do meu ciclo. Bem simples. Então, se eu quero saber o trabalho que está sendo executado aqui, é só descobrir a área dentro desse triângulo no carro. Seria base vezes altura sobre 2, né? Que é a fórmula da área do triângulo, para quem não sabe. Se tiver no sentido horário, eu sei que é difícil, também não uso o relógio analógico, não entendo. Não entendo a necessidade, não entendo quem fez e quem ainda usa sistema digital. Mas quando eu tenho um relógio analógico, no sentido horário, que é o sentido do ponteiro, meu trabalho é positivo. Se eu estou no sentido contrário, o trabalho vai ser negativo. Eu acho que fica um jeito mais fácil de memorizar na mind. Ok? Tá. Outra coisa importante, tanto para as questões que vocês vão ter que fazer, quanto para a vida. Quando a gente está falando de gás, a gente daqui a pouquinho vai ver questões que usa PV igual a NRT e assim por diante, a gente tem que tomar muito cuidado com as unidades. Porque, por exemplo, quando a gente está usando PV igual a NRT, o R é uma constante. E ele já traz a constante, já traz a unidade com ela. Então eu preciso usar a mesma unidade que ela. Eu não tenho a opção de usar a unidade que eu quiser. E assim, nem é uma questão de ser no sistema internacional ou não, né? Porque às vezes você pode dar uma resposta que esteja no sistema internacional ou não. Aqui, nesse caso, se você não usar a unidade certa, vai dar tudo errado. A minha unidade de temperatura, para tudo que a gente vai estar fazendo aqui, vai ter que estar em Kelvin. Sempre em Kelvin. Todas as questões da prova. Se ele deu em Celsius, você vai ter que passar para Kelvin. Professor, não lembro como que passa. Está lá na prova, o professor deu a fórmula para vocês. Mas temperatura Celsius, temperatura em Kelvin, K, é igual a temperatura no grau Celsius,
mais 273. Você vai só pegar o número que está lá e somar 273. Mais fácil que isso, só 2 disso. Beleza? E, tá, então vai ter que estar sempre em Kelvin, né, temperatura. A unidade do sistema internacional é Pascal. Lembrando que Pascal é newtons por metro ao quadrado. Então, se eu usar, por exemplo, a minha unidade aqui, ó, trabalho P delta V. Se a minha pressão estiver em Pascal, que é do sistema internacional, meu trabalho estiver em Joule, que é a unidade, né, de trabalho no sistema internacional, tá aqui na unidade de trabalho, cadê que tá em cima do Joule. O meu delta V já vai sair na unidade metros cúbicos, que é do sistema internacional. Tranquilo? Mesma coisa, se eu usar o volume em metros cúbicos e a minha pressão em Pascal, meu trabalho já vai dar em Joule. Por isso que é importante, então você vai dar o quê? O seu trabalho, você tem que fazer, cortar as unidades, e aí é muito complexo. Então usa tudo no sistema internacional, que você já sabe qual que vai ser a unidade que vai sair. E o N, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai estar em mols. Fácil? Espero que sim. Nada muito complexo, espero que esteja gravando. E eu volto daqui a pouco. Queria dizer que eu suei para poder fazer o quadro aqui. Tá quente esse quarto agora, mas vamos lá. Segundo ponto da revisão. Quando a gente está falando aqui de gases, estudando PV igual a NRT, PV tipo Avotó, tudo que a gente está vendo nesse momento, até vendo a questão do trabalho, a gente está sempre considerando que o nosso gás é um gás ideal. O que isso significa? Lembra quando a gente estava lá no primeiro ano, que tudo a gente desprezava atrito, né? Considerava que estava no vácuo, não tinha resistência do ar. Por quê? Porque a vida real, se eu vou pegar um carrinho e for tentar analisar ele matematicamente, fisicamente, é um negócio muito complicado. Vai ser coisa de engenheiro, coisa de físico, usar derivada, integral, cálculo. Então a gente só quer entender o princípio, a gente está simplificando as coisas. A questão do gás é a mesma coisa. Se a gente for pegar um gás e soltar nessa sala e tentar ver como é que acontece pressão, variação de pressão, volume, temperatura e medir em números, é algo muito mais complexo do que a gente está vendo aqui. Então a gente reduz para uma forma mais simples. Para isso, a gente idealiza um gás. A gente vai fazer como um gás que deveria ser o gás ideal, o gás perfeito para a gente poder estar trabalhando aqui. Quais são as características desse gás? Primeira característica, a densidade dele é extremamente baixa. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenho aqui, eu pego uma caixinha e eu solto um gás aqui, só que eu coloco muita partícula do gás. É muito difícil de analisar isso aqui, porque essas partículas vão estar colidindo loucamente aqui no meio. Aí tudo isso que a gente vai ver, ou que vocês já viram, tanto na revisão quanto na aula, é muito mais difícil de calcular. Então a gente vai considerar que a gente está num recipiente com uma densidade muito baixa, ou seja, tem poucas partículas do gás que estão ocupando todo o espaço de uma forma uniforme. Então é isso, pensa, você acha que as partículas vão estar tudo uniformemente espalhadas? Claro que não, o gás vai ter um lugar que tem menos, um que está mais, só que a gente está falando de ideal, então assim, um gás com uma densidade baixa, uniformemente distribuído no ambiente e tudo mais. Segunda característica importante é que a gente vai estar falando, quando a gente está falando de gás ideal, a gente vai analisar como se as partículas fossem pontiformes. O que quer dizer pontiforme? Aqui, ó. Eu vou considerar como se as partículas não tivessem tamanho. Porque, vamos aqui, quando eu estou analisando isso, então eu já peguei poucas, para ficar mais fácil, então densidade baixa. Já imaginei que ela está uniformemente distribuída. Tranquilo. Só que essas partículas, na verdade, elas são grandes. Então, além de andar, elas também rotacionam. E eu não quero trabalhar com rotação com vocês, né? Porque, pelo amor de Deus. Assim, não, a gente pode até trabalhar se quiserem, mas assim, né? Quer trabalhar com rotação assim, não é um gás ideal. Então aqui, ó, a gente não vai querer trabalhar, a gente vai desprezar o tamanho dela e considerar como se fosse uma carga que seja só um pontinho. Ou seja, uma carga pontiforme, que no caso é uma partícula pontiforme. Só riscar os então, que a gente não vai usar. A terceira e a quarta aqui, vamos lá, força elétrica. Não viram força elétrica ainda, no terceiro ano, sei o que viram no nono ano, com esses seis ainda pessoalmente. Mas vamos lá. Quando eu tenho duas cargas, vamos pensar que gás são formados por átomos que são formados por cargas. E essas cargas, elas se atraem, se repelem. E nisso aqui nos gases também vai ter essas forças elétricas que a gente chama atuando. E isso também dificultaria muito o meu problema. Então o que eu vou fazer é considerar que as forças elétricas são zero, ou seja, não tem essa interação elétrica. E além disso, vou considerar que são colisões perfeitamente elásticas. Então aqui, por mais que sejam poucas partículas, elas estão colidindo de vez em quando. E concorda comigo que quando elas colidirem, pode liberar calor, pode liberar luz,
pode perder energia. Só que a gente não quer isso também, porque é difícil, a energia vai estar perdendo no sistema. Então, quando a gente está falando aqui de colisões perfeitamente elásticas, que a energia do meu sistema vai ser constante. Então, eu peguei todos os problemas que tinha e vou tirando. Aí a partícula é grande, vamos fingir que é pequena. Aí tem muita partícula, vamos fingir que é pouca. A gente vai pegando e a gente vai estar analisando o caso do gás ideal. Esse gás que vai dar menos trabalho aqui pra gente, nesse caso específico. Beleza? Mas que também já tem várias contribuições e informações importantes. Terceira coisa que eu vou revisar com vocês é a nossa querida Lei Geral dos Gases, que vai ser PV igual nRT. Lembrando que P aqui é a pressão, o V é o volume, N é o número de mols, R é a minha constante e T, temperatura. Unidades, professor? Lembra que eu falei que nesse caso específico, quem vai ditar a minha unidade é o R. O R é uma constante. Constante não muda, não tem como você mudar as constantes, ela já vem pronta para você. Constante, geralmente, na física, a gente vai lá e mede ela experimentalmente. Então, você vai olhar as unidades da constante que o problema te deu e você vai colocar todo o resto de acordo com a constante. Tá, professor, mas o problema não me deu a constante, quer descobrir a constante. Aí, querido, tu pode botar qualquer uma aqui, né? Então, vamos aqui. O que isso quer dizer, professor? O problema te falou que é para você usar o R como 0,08 atm por litro, dividido por mol e Kelvin. O Kelvin, que a gente sempre vai ter que usar Kelvin. Eu já falei isso antes, o Kelvin não tem escapatória, tá bom? Porque o Kelvin a gente precisa de uma escala absoluta e é o Kelvin. Então vai ter que estar sempre pro Kelvin. Mas aqui, ó, vamos olhar. Qual que é a unidade de pressão que eles estão utilizando nesse caso aqui? Vou ter que usar em atm. Qual que é a unidade que ele está usando de volume? Ele está usando litro. Então, nesse caso, por mais que não seja um sistema internacional, como o meu R está em litro, eu vou ter que transformar aqui o V em litro para poder fazer a operação que eu estou precisando. E a minha resposta também fala, pessoa, e a resposta vai dar o quê? Se você vai calcular o volume, a resposta vai estar em litro, porque está em litro. O N vai dar em mol, o T vai dar em Kelvin e a pressão vai dar em atm. Tranquilo? Lembrando que a ATM também não é um sistema internacional. Outra coisa e outra fórmula que a gente vai ter aqui eu sei que a apostila de vocês e alguns professores costumam passar 3 equações diferentes, mas todas são a mesma, né? Espero que o professor tenha dito que a gente tem uma equação grandona aqui que chama PVT Power. Esse I e O que eu nunca entendi porque que é, mas é assim que ensina, PVT Power. Mas aqui, ó, é que significa que a pressão multiplicada pelo volume e a temperatura num estado inicial é igual no estado final. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que você sempre vai poder igualar o estado inicial com o estado final de um gás. Você falou porque a gente geralmente tem vários nomes lá, né? Tem isovolumétrica, isobárica, isotérmica. Aqui isovolumétrica a gente pode chamar de isocórica. Tem outros nomes aí, mas eu peguei os principais, né? Então vamos aqui. Isovolumétrica vai significar o quê? Não tem ninguém que quer comigo, né? Que o meu volume é constante. Se o meu volume é constante, aqui se for 2, aqui vai ser o que também? 2 é constante, é o mesmo, antes e depois. Então significa que eu vou poder cortar isso aqui, ó. Então a minha fórmula, tirando o Z, vai ficar PI, TI, PO, TO. Muito fácil. Agora, isobárica. Isobárica significa que a minha pressão é constante. Então agora, em vez do V, desse jeito que eu não apaguei o V. Agora voltou o V. O que é constante? O que é constante é a pressão. Então o que eu vou poder cortar é a pressão. Então minha fórmula vai ser V1, T1 aqui. Vou botar como se fosse 1 e 2, pra vocês verem que também não faz diferença. V2, T2. Agora na isotérmica, a temperatura é constante. Então, como a temperatura é constante, eu vou cortar a temperatura dos dois. Vou nem apagar os outros, né? Pra vocês verem que aqui no amarelo eu cortei aqui. Quando ela é volumétrica eu corto o V. Quando ela é isobárica eu corto o P. Quando ela é isotérmica eu corto o T. Então vai sobrar o quê? Vai ficar PI, VI. Vou botar aqui PF, VF. Para vocês verem, eu posso chamar aqui I e O. Pode chamar 1, 2. É só para vocês entenderem que o que está acontecendo antes vai ser igual ao que acontece depois. Outra coisa importante, a gente tentava analisar o gráfico. Se a minha pressão está variando,
Mas isovolumétrico, meu volume está constante, eu tenho um gráfico PV, volume constante, então ele vai ter que ser o mesmo o tempo todo. Então vamos supor que o volume aqui seja, sei lá, 2, ele vai ser constante o tempo todo, o gráfico de uma isovolumétrica. Já da isobárica é a pressão que é constante, então vai ter um número aqui, ó, vai ser constante. A isotérmica pode variar tanto a pressão quanto o volume. E aí a gente sabe, né, experimentalmente, que ela tem esse formato aqui que a gente vai chamar de uma isoterma. Tranquilo? Nada muito difícil. Piviti Pogotó sempre pode cortar qual é constante. O gráfico, se o volume é constante, ela é isovolumétrica, ou seja, um gráfico com volume constante. Se a pressão é constante, o meu gráfico PV, ela é isobárica e eu vou ter um gráfico com a pressão constante. Se ela é isotérmica, a temperatura é constante, o gráfico faz esse formato aqui característico. Nas duas coisinhas bem simples, também vão ter na prova, coloquei aqui só para desencargo de consciência, que é o seguinte. Primeiro, diagrama de fases. O diagrama de fases... Espero que dê para ver. Se não der para ver aqui, aí eu corto essa parte. Mentira, do outro jeito. O diagrama de fases é um gráfico que ele dá minha pressão em função da minha temperatura, aqui no caso. E nesse gráfico eu consigo descobrir, para um par de pressão e temperatura, se minha substância vai estar sólida, líquida, vapor ou gasoso. O que isso quer dizer, professor? Qualquer substância do mundo que você pegar, vai ser ouro. E você esquentar esse ouro, uma hora ele vira vapor. Uma hora o ouro vai virar líquido, uma hora vai virar vapor, uma hora ele vai virar gás. Beleza? Só que também, além da pressão, se eu pego esse ouro e eu aumento muito a pressão nele, ele também vai ficar líquido, gasoso, assim por diante. Então eu quero saber, para a pressão de 20 atm e temperatura de 500 Kelvin, a minha substância está o quê? Sólido, líquido, gasoso ou vapor? Vai ser o que esse gráfico está me dizendo. Então eu peguei aqui alguns exemplos. O que está de azul é o meu diagrama de fases. Essa região que está para cá, a primeira, significa que a substância está sólida. Aqui que está líquida, tudo que estiver para cá é líquido. Aqui vapor. E aqui, depois desse ponto, toda essa parte para cá vai ser gás. Então vamos ver como é fácil. Se eu tiver, por exemplo, essa pressão aqui, vamos supor que seja, sei lá, vou inventar um número, 10, uma temperatura aqui de 2. Não está na região S, então a minha substância vai estar sólida. Peguei aqui o E. Se minha substância está com uma pressão, uma temperatura e uma pressão que coloca ele nessa região, ele vai estar líquido. O meu C aqui, se está com uma pressão e uma temperatura que coloca ele nesse ponto, ele vai ser gás. E assim por diante. Aí a gente tem alguns casos aqui, né, excepcionais, assim, não é excepcionais, mas para destacar. São pontos importantes. Primeiro, e nesse ponto aqui, professor? Porque o ponto aqui está nos 3 pontos, está no meio. Nesse ponto eu vou ter minha substância vai estar no estado sólido, líquido e gasoso. A gente vai chamar de ponto triplo, que é o ponto onde a gente tem os 3 estados da substância. Professor, tá bom, mas e se estiver em cima só dessa reta aqui, ó? Não está nos 3 agora. Mas concorda comigo que essa reta está no S e está no V ao mesmo tempo? Então aqui nesse caso do B eu teria sólido mais vapor. Deu uma do meu pé ficou dormente. Acho que deu para entender. A última questão, uma das questões da prova, tem um gráfico da temperatura em relação ao tempo. Esse gráfico eu não sei porque o professor colocou, porque esse aqui tem mais a ver com calor sensível e calor latente. Mas vamos dar uma revisadinha, porque se vocês não lembrarem, né, já ajuda. O que está acontecendo? Eu estou aumentando a minha temperatura no decorrer do tempo. Então eu estou pegando e estou aquecendo. Peguei um cubo de gelo, que é o caso mais rápido e simples da água, porque a gente está mais acostumado. O que vai acontecer quando eu começar a aquecer esse gelo? Ele vai aumentar de temperatura. Concorda comigo? Então aqui, ó, ele está sólido. E esse gelo vai aumentar de temperatura. Vai ter um determinado ponto aqui no qual ele começa a derreter. Aí eu vou ter gelo ainda, mas eu vou começar a ter água. Vai chegar um ponto aqui onde eu vou ter só água. Lembre-se que nessa região, quando eu tenho um sólido mais líquido, enquanto o gelo não derrete todo, a temperatura não aumenta. Tem a ver com o que é o calor sensível e o calor latente. Não vou relembrar isso aqui agora, porque espero que vocês saibam bem. Se não souber, manda mensagem que a gente faz um vídeo para relembrar isso, ou uma aula, ou outra coisa, beleza? Então aqui, ó, líquido, quando tudo virou líquido, começa a aumentar a temperatura de novo. Quando chega na temperatura de ebulição, eu vou ter líquido mais gás
até que só tenha gás, aí a minha temperatura volta a subir. Boa noite, queridos.